Aí acaba o Campeonato Brasileiro Série B. Sim. E aí a gente entra em mais uma novela. Começa quando que acabou a Série B? Novembro? Isso. Santos mal no finzinho também, né? O último jogo foi contra o Contra Sport. Perdeu por 2-1. Que a gente teve inclusive nessa última rodada aí, Novo Horizontino ficando de fora de novo, segundo ano consecutivo, que passou em quinto, e aí sobe o Ceará, que ficou um tempasso da Série B fora, Sim. Quase nenhum momento cogitava se o Ceará, Mirassol já estava bem, o Sport estava bem, e aí o Novo Horizontino fica em quinto, um time que a gente até cogitou que tinha a tabela mais fácil que a do Santos, pegava o Santos em casa, poderia ter sido campeão e de novo fica fora na quinta colocação. Cara, foi uma Série B em que o Santos, se tivesse tido um pouquinho mais de despreparo, podia muito bem não ter subido. Sim. Porque alguns pontos foram fundamentais. O Santos não fez uma pontuação boa. Foi a pior pontuação de um campeão da história da Série B. Olha só. Foi o pior número na Bem história lembrado. da competição desde que existe nos pontos corridos. Então, passou muito perto do Santos correr algum risco, chegar nas últimas rodadas com risco. E aí, acabou não rolando porque outros times vacilaram, também foram inconstantes, o que acontece, é normal na Série B, né? Ano após ano, é difícil um time manter o ano inteiro numa pegada. E o Santos entrou nesse balaio, por sorte ali, por sorte não, competência é claro, mas por conseguir ajustar algumas coisas, o Carille conseguiu manter o time acordado em rodadas finais, venceu jogos importantes antes dessa derrota, antes de deixar o Santos continuou vencendo, fazendo pontos, e por isso subiu com tranquilidade. Mas o futebol foi apenas um dos muitos problemas do Santos em 2024. Eu acho que a parte de departamento de futebol como dirigentes, o Galo foi muito questionado, o Paulo Brax chegando depois, não tendo muito o que ajustar. Isso foi um ponto crucial para que o ano do Santos seja muito problemático, porque o Santos gastou demais depois em contratações sem sentido. O Santos foi atrás do Patrick, que não agregou em nada. Bem lembrado. O Santos foi atrás... Fez 8 jogos, quase nenhum sem titular, nenhum gol, nenhuma assistência. O Billy Arce chegou, o Santos foi até o Equador atrás desse jogador no meio do ano. Ele não jogou, foi embora. Vários outros jogadores chegaram e não conseguiram agregar. O Santos fez modificações no elenco ao longo do ano que não acrescentariam muita coisa. Teve uma boa contratação do Santos no meio do ano pra frente, foi o Luan Pérez. Esse é um cara que eu acho que vai ser titular no ano que vem. Chega pra jogar no ano que vem. De resto, um trabalho muito questionável do Galo, também do Marcelo Teixeira, que claro que a gente sabe que pega um Santos em situação delicada, muito endividado, com uma crise estabelecida já há alguns anos por conta de outros dirigentes, presidentes anteriores. Que eles pegaram o Santos caído, mas não da gestão deles, né? Exatamente, pegaram o Santos Do que caiu com o né? Rueda, e que também pegou um Santos quebrado, né? Não fazendo qualquer menção de passar pano pro Rueda, porque a gestão dele foi talvez a pior da história do Santos. Mas o Marcelo Teixeira pega o Santos muito quebrado, a gente tem que entender isso, mas não dá pra dizer que as decisões deles todas foram acertadas. Ele, no entendimento do torcedor, demorou pra tirar o Carille e tá demorando pra tirar, fazer mudanças no departamento de futebol, que é o que ele fez pro ano que vem. E as declarações também não ajudaram no ano, né? Eu sou da falar tese... que não importa ser campeão da Série B. Exato. Eu sou da tese que em situações assim de crise, não, né, numa crise igual nesse contexto do Santos, o dirigente ele tinha que ser bem honesto e sóbrio. Gente, é o seguinte, claro que a gente quer ser campeão, mas é um ano de reestruturação, não vamos ter o futebol mais vistoso, a gente está se adaptando ainda à competição, sabe aquele discurso bem... Pra botar bem panos quentes. Pra botar pro torcedor. De novo, eu sempre acho que o torcedor precisa ter clareza, e aí ele pode, com essa clareza, ficar pé da vida ou não. O cara poder olhar a TV e falar, realmente bem que o cara falou, cara, isso aí vai ser o futebol. Você alinha a expectativa com o torcedor, porque senão o torcedor tá em casa, ele acha que ou não precisa ganhar a Série B, então vai afundar, ou o Santos vem pra ganhar tudo, mas não vai pra ganhar tudo. Nessas situações, às vezes é bom você, acho que alinhar essa expectativa junto com o torcedor. É um ano atípico, não tem como você não tem como você mascarar a situação, sabe? Não tem como você tentar convencer o torcedor de uma coisa que a imagem não dá pra brigar com a imagem. E isso, querendo ou não, ajudou também nessa questão muito negativa fora de campo. E só rapidinho também, você estava falando sobre essa questão de trocar de treinador e tudo mais.
e sobre a relação dos jogadores, né, que o Bruno trouxe aqui também com o Carille, eu acho que existem alguns pontos, né? Jogador nenhum gosta que fique trocando demais de treinador, porque você precisa ter uma linha de trabalho, senão como é que... Imagina se toda semana... Já ocorre, toda semana a gente tem uma pessoa fora do resenha. Toda semana a Gabi tá fora. A gente tá trocando de novo de produtor, né? É uma novidade pra 2025. Virou o ano e não tem um pão, né, irmão? Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil você recolocar uma outra pessoa, você tem que pensar numa pauta e tudo mais. Então, na questão aí que vocês falaram agora, brincando sobre produtor, você tem que pensar numa pauta, você tem que pensar no dia, ver o que tá acontecendo e tudo mais. Um treinador é a mesma coisa. Imagina se o Santos troca de treinador 3 vezes. Um trabalho que esse ano, ele começa muito bem, de fato, no Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro ele não é tão bom assim. A chance de dar tudo mais errado ainda, ela é muito grande. Então, acho que o Marcelo Teixeira, ele também pode ter pensado por esse lado, do tipo, vamos pelo menos manter o Carille, que é um treinador que pode não ter o futebol mais bonito. Mas a gente ganha de 1 a 0, mas não é só a isso, gente né? empata. Tinha uma multa sim, também, exato, que ele não queria mas pagar. eu tô falando desse aspecto também, do quão importante é você manter um treinador durante o ano. Porque se o Santos ficar trocando, e a gente já viu isso com muitos times na Série A. A gente pode falar do próprio Corinthians, por exemplo, que já teve uma rodagem muito grande de treinadores. O Fortaleza e o Palmeiras são os times que têm os treinadores por mais tempo nos cargos. Os restantes dos times passaram por muitos treinadores. E a gente vê o quanto isso impacta. E o Santos era um time que não estava acostumado a jogar a Série B, porque era a primeira vez. Jogadores ali, alguns como o Martelli trouxe, nunca jogaram a competição. Enquanto você tinha times ali que já jogaram muito e sabem como é a Série B. Goiás, Sport, Ceará, Paysandu, vários times ali que jogam a Série B há muito tempo. E é muito difícil, de fato, essa competição. Mas isso não anula o fato de que o Carille realmente foi infeliz em várias colocações e que o Santos desperdiçou muitas oportunidades. Poderia ter terminado o ano, pelo menos com 5 jogos de antecedência, sem estar nessa pressão de, nossa, vai ter que ser campeão, tem que subir, Sim. essa coisa toda. O Santos poderia ter feito isso, ter terminado o ano bem, e isso ajudaria até mesmo no planejamento para 2025. Porque se a gente vê campeões que são... Times que são campeões da Série B com antecedência, com rodadas de antecedência, eles conseguem planejar bem o ano seguinte. E talvez isso também tenha atrapalhado o Santos, porque vai pra última rodada. Ali já era campeão, mas com esse impasse com o Carille, vai manter ou não vai? Aí você não tem o CEO, aí você chega perto do Natal pra anunciar. Aí você anuncia o CEO e o treinador, mas aí você ainda não tem os jogadores. Você tem que avaliar qual que vai ser o plano de trabalho do Pedro Caixinha pra 2025. Então o Santos se atrapalhou demais nesse aspecto. É até